A paz do Senhor, adolescentes, todo o setor aqui de Itapevi. Neste momento nós vamos estar estudando a lição da Escola Bíblica Dominical, de número 2 do nosso segundo trimestre deste ano. Eu estou aqui a convite do pastor Maurício, que pediu para nós estar falando sobre essa lição desse domingo agora. Nós vamos estar falando sobre uma pergunta para vocês, adolescentes. Eu quero começar essa aula de hoje, vocês que vão estar aí assistindo a aula e refletindo, se há algo errado com a família. O que vocês acham? Será que há algo errado com a família? Então esse é o tema da nossa lição de hoje, adolescentes. Vocês aí que recebe a cada dia aí da mídia, da televisão, uma carga enorme de informações sobre a família, sobre as mudanças que vêm acontecendo na sociedade, E vocês estão em fase de formação e crescimento, e eu quero convidar vocês para nós, nesse momento, em alguns minutinhos, estar refletindo sobre a família, com essa indagação. Há algo errado com a família? Será que há algo errado? O que vocês acham? O que vocês poderiam dizer neste momento? Eu quero ler o texto de destaque aqui da nossa lição, que se encontra em Romanos capítulo de número 1, versículo 28, que fala assim, e como não querem saber do verdadeiro conhecimento a respeito de Deus, ele entregou os seres humanos aos seus maus pensamentos, de modo que eles fazem o que não devem. De modo que os seres humanos fazem o que eles não devem. Então vamos refletir comigo agora um pouquinho nessa lição, nesse tema, se há algo errado com a família. Eu queria que vocês parassem um pouquinho para refletir conosco. Eu sei que vocês são uma garotada muito animada, cheio de energia, inteligente, que tem uma grande habilidade aí com a mídia, com os meios de comunicação, Essa geração de adolescente hoje é uma geração assim fantástica, que tem aí grandes habilidades que eu não tinha na minha época quando eu era adolescente, Ainda hoje eu acho que eu não tenho, ainda estou pegando um pouco dessa habilidade de vocês, Tendo em vista que as informações e as transformações são muito rápidas, e a gente que já não acompanha com essa frequência toda, como vocês aí que estão aí cheios de gás vêm acompanhando. Então eu quero que vocês reflitam comigo se há algo errado com a família. E aí vocês vão guardar a resposta com vocês, e no decorrer da lição nós vamos estar conversando um pouquinho sobre esse tema, Qual que é o objetivo? Por que, pastor, o senhor está falando isso? Onde você quer chegar com essa pergunta? Vamos lá? O objetivo, uma das coisas que eu quero trazer para o objetivo da lição deste domingo, é apresentar os atuais problemas da família. Então a gente vai fazer essa reflexão se há algo errado com a família, apresentar os atuais problemas da família, E fundamentar os problemas da mudança, da ignorância do conhecimento de Deus. O que leva as consequências, os problemas que levam o homem por conta da sua ignorância do conhecimento de Deus. O homem não conhecendo a Deus, não conhecendo a palavra de Deus, ele vai ter alguns problemas, vai surgir alguns problemas na sua vida, E nós vamos ver que esses problemas, que todas as decisões que nós tomamos trazem consequências, Que as consequências do pecado, quando nós fazemos algo que vai contra a palavra de Deus, com certeza nós teremos consequências. E é dentro desse contexto que nós vamos pensar agora essas consequências e os problemas da ignorância, do falta de conhecimento da palavra de Deus, que o homem vai tomando decisões, e isso vai refletir dentro da sua casa, na sua família, no relacionamento com seus pais, no relacionamento entre irmãos, no relacionamento entre pai e filho,
e entre o pai e a mãe, entre o pai e os filhos, entre os filhos e os pais. Então, tudo isso vai trazer consequências quando a gente age sem o conhecimento, sem estar pautado ali, direcionado, observando a palavra de Deus. Então, a gente vai refletir um pouco sobre esses problemas que a família, teoricamente, vamos refletir sobre isso. Ela poderá estar passando, ou se existe alguma coisa de errado com a família nos dias atuais, né? Então, todos os dias, a mídia, os meios de comunicações, né, ele passa uma série de informações para a gente, através da novela, através dos filmes, através dos desenhos, dos seriados, né? Diversas informações, inclusive de situações que envolvem a família, direta ou indiretamente, né? E modelos de famílias, organizações de família, que vem acontecendo hoje no mundo, né? E isso, os meios de comunicação, eles também vêm passando, já vêm pautando essas mudanças e incluindo essas mudanças nos seus seriados, nas suas programações de entretenimento, né? E como que a gente pode encarar tudo isso? Como que vocês têm encarado tudo isso? O que vocês têm pensado sobre todas essas mudanças, né? Que a televisão mostra, né? Que vem acontecendo dentro da família, que a família agora ela tem novos modelos, né? Novos padrões. E como que a gente pode agora nos comportar diante disso? É dentro desse tema, dessa lição, que eu quero, adolescentes, refletir com vocês neste momento, nessa aula, que nós convidamos você a refletir. Olhando, quero que você olhe para a sua casa, para a sua família. Eu sei que na sua família, a gente que tem uma família grande, nosso tio, primo, né? Os nossos parentes, eu quero que você comece a refletir. E aí a gente vai trazer essa reflexão dentro da palavra de Deus, que a palavra de Deus nos ensina. E aqui na lição, né? O autor, ele começa com uma pergunta muito interessante, né? Ele pergunta assim, né? Uma coisa que sempre passou pela nossa cabeça, passou pela minha cabeça quando eu era adolescente, que fala assim: o que você quer ser, o que você vai ser quando você crescer, né? Eu confesso a vocês que eu aceitei Jesus com 17 anos de idade, já estava terminando a adolescência, então eu confesso a vocês que naquela época eu não tinha muito isso claro na minha cabeça. O meu contexto social era um contexto social muito diferente, eu vivia uma vida muito conturbada, né? Inclusive de ódio familiar. Então eu confesso a vocês que eu não tinha uma perspectiva de definir ou de sonhar com o que eu poderia ser amanhã. E aí eu quero também que você reflita hoje, você adolescente, que está na igreja, que está sendo levado pelos seus pais, que participa aí da CAAD agora, né? Participa dos grupos da igreja, do grupo de gesto, adolescentes que cantam, tem uns que até pregam, né? Outros que são tímidos, outros que são bem inibidos, né? São introvertidos. E aí, o que você pensa, o que você vai ser quando você crescer? Você já parou para pensar nisso? Você já parou para pensar o que você vai ser? E outra coisa, como será a sua família quando você se tornar adulto? Olha só a pergunta. Como será a sua família quando você se tornar adulto? Quais são os seus sonhos, seus planos, né? Adolescentes hoje, você é adolescente, mas um dia, se Deus quiser, você vai conhecer uma garota, uma jovem, ou um rapaz vai conhecer ou uma moça vai conhecer um rapaz. E aí, você já pensou assim, já refletiu sobre isso? Porque está crescendo, está mudando o seu corpo, a sua mente está mudando, né? Alguns adolescentes estão indo para o ensino médio, estão terminando o fundamental, alguns já indo para o ensino médio, com 13 anos já está saindo aí do ensino aí, já está terminando o ensino fundamental 2, né? Entrando no ensino fundamental 2, já para depois ir para o ensino médio. Né? Então, assim, de 13, 14 anos, mais ou menos 17 anos, termina o ensino médio, né? Que é hoje. E você já tem esses sonhos na sua cabeça, faculdade que você vai fazer,
que você pensa da sua vida, como que estão essas mudanças, o que você vê, como que a gente vê tudo isso que está acontecendo, esse bombardeio de informações que vem aí sobre você e sobre nós também. E aí a gente para um pouquinho para pensar. Eu quero que você pare para pensar um pouco. Às vezes a gente nem tem tempo para pensar, né? A gente fica no celular, fica toda hora conectado, e a gente não parou para refletir sobre isso. Se há algo errado na família. E o que você vai ser quando você crescer? Né? E como será a sua família quando você for adulto? Né? Então são essas perguntas que eu quero te convidar para nós aqui bater um papo, né? Bater um papo sobre esses assuntos, sobre pertinente à família, à nossa vida, e principalmente pautado na palavra de Deus. E aqui o comentarista ele vai falar assim, ó, como cristãos, somos confrontados todos os dias, pois o modelo de família que a Bíblia nos ensina nos ensina a viver, é visto como quadrado e fora do modelo. Será que há algo de errado na família que Deus criou? Será que há alguma coisa de errado sobre o modelo de família que Deus estabeleceu para a gente viver? Você já parou para pensar nisso? Será que esse modelo realmente é quadrado, como estão falando por aí, nas redes sociais, na televisão, na novela, nos filmes? Será que esse modelo está errado? O que você acha? Será que você já foi chamado de quadrado alguma vez na sua escola? Lá onde você estuda, pelos seus amigos, por você não fazer parte compartilhar com algumas ações que eles fazem, né? Hoje, infelizmente, tem adolescentes hoje com 13, 14 anos, que eles estão aí, saem da escola, estão na vida noturna, vão beber, né? A gente, aqui mesmo, onde eu moro, a gente às vezes vem da igreja, encontra um monte de adolescente ali em frente à Câmara Municipal, ali perto do ginásio João Corrêa, onde tem um monte de mocinhas, adolescentes, vê que tudo novinho, pelo fenotipo dele, a gente vê que são novos, deve ter em média 12 a 14, 15 anos. Eles estão ali, então, muitos adolescentes que estão na igreja não participam, graças a Deus por isso, por não participar também desses momentos aí de lazer, né, entre aspas. Você já foi chamado de quadrado alguma vez? De careta? De chato? Né? E aí, olhando para isso, olhando para essa classificação que às vezes a gente acaba recebendo das pessoas que estão ao nosso lado, sobretudo na escola onde nós estudamos, né? Vocês ainda na maioria, eu creio que não trabalham. E aí, nosso ciclo de amigos, no bairro onde a gente mora. E aí eu pergunto para você, há alguma coisa de errado na família, no modelo de família que Deus criou? Um modelo que Deus criou ali, pegando Adão e Eva, no jardim do Éden, colocando, para que eles pudessem gerar filhos, criar, crescer, ensinar os filhos. Será que esse modelo está errado? Porque hoje a sociedade busca novos modelos. E eles confrontam a gente, né? Os meios de comunicação, né? A televisão. E você, adolescente, que está na igreja hoje, como você tem visto isso? Como você tem lidado com isso? Então nós vamos ver vamos trazer mais algumas reflexões para você, né? Então vamos ver aqui, ó, o que está acontecendo com a família hoje. Então está acontecendo algumas coisas com a família hoje, isso é fato. Inclusive as famílias que estão dentro da igreja. Nas famílias, vou te dar um exemplo. Por exemplo, eu aceitei Jesus com 17 anos de idade. Eu fui criado sem pai. Meus pais separados tinham em volta de 4 anos de idade. Né? Fui criado sem pai. Eu tive minha mãe, ela não era afastada há muito tempo do evangelho. Ela se amigou com outra pessoa.
o padrasto, ficado com o padrasto, né? Esse tempo todo. Eu não era cristão na época. Então, aconteceu na minha família algumas coisas, alguns problemas. Algumas situações aconteceram no meio da minha família. Né? Então, eu vivi algumas situações, alguns problemas no âmbito familiar, na época que eu aceitei Jesus. Então, acontece algumas coisas na família, e tem famílias cristãs que também vivem problemas relacionados à fragmentação, né? Às vezes a mãe cria os filhos, às vezes a irmã é crente, cria os filhos, às vezes o pai não é crente, às vezes os pais são separados, adolescente aceitou Jesus, mora só com a mãe. Então a gente vai ver que algumas circunstâncias de famílias que hoje estão na igreja. Então aqui o comentarista fala assim, ó, na sociedade em que vivemos, as famílias estão cada vez mais fragmentadas. E não é difícil de identificar famílias que não há mais respeito e o amor mútuo. Então uma coisa que é importante, olhando para aquele texto que a gente falou aqui logo no início, que é o texto-chave, sobre o homem observar a palavra de Deus e não abandonar, né, os preceitos do Senhor. Então, nós aqui, uma das coisas que Deus preservou também para a família, é que a família, seja com o filho criado com o pai, ou só com a mãe, porque aceitou Jesus, como eu fui criado, algumas situações nós devemos lutar e observar a palavra de Deus e aplicar na nossa vida. E o adolescente cristão, ele é um responsável por isso. Porque através do adolescente, que às vezes ele está sozinho, às vezes os pais não são cristãos, ou às vezes sua mãe, às vezes os pais bebem, ou às vezes os pais estão distanciados do Senhor, esse adolescente ele será um canal de bênção. E ele deverá prezar, ele deverá buscar, ele deverá semear dentro da sua casa, no relacionamento com seus irmãos, no relacionamento com seus pais, ele deverá semear o respeito, né? Ele deverá o respeito e o amor mútuo, observando a palavra de Deus, né? Então nós vamos ver que existem famílias que já não têm mais amor, já não há mais respeito. Mesmo cristãos, infelizmente, mesmo filhos de crentes, criados na igreja, os pais são cristãos, o adolescente cresce e ele vai crescendo e vai desobedecendo aos seus pais. Vai respondendo, falando palavras que não agradam ao Senhor, né? Vai se tornando uma pessoa ignorante. Então isso vai contra a palavra de Deus, porque o amor mútuo e o respeito são sentimentos e ações que Deus quer que nós vivamos assim, dentro da nossa casa, em família. Então aqui ele diz que dentro da igreja vemos casos tristes, onde o respeito e o amor não florescem, dando lugar apenas à divisão e à contenda. Mas esse é um problema que não foi criado por Deus, mas por nós mesmos. A família funciona bem quando seus membros cooperam entre si e empregam o amor de Deus de maneira abundante. Então vocês veem que esse problema que às vezes a gente passa na nossa família não foi criado por Deus. Deus não é culpado disso, né? Às vezes a gente fala assim, porque Deus não está me vendo? Por que o Senhor está permitindo isso? Mas será que foi Deus que criou isso? Não foi Deus. Por quê? Porque nós devemos ver que as nossas decisões, como nós lemos aqui em Romanos capítulo 1, versículo 28, né? Que o homem, quando ele toma decisões fora da palavra de Deus, ele vai viver consequências. Ele vai colher frutos que não estão prescritos na palavra de Deus. Porque o ódio, a divisão, a tristeza, a angústia, a inveja, os ciúmes,
não são frutos da palavra de Deus. Para a gente colher bons frutos, a gente tem que colocar a palavra de Deus na nossa vida, no nosso viver e semear, principalmente dentro da nossa casa. Mesmo que os nossos pais não são cristãos, mesmo que nossos pais não venham a ser crentes, nós devemos orar por eles, nós devemos orar pelos nossos pais, respeitá-los, né? E preservar a palavra de Deus, porque fazendo isso, Deus vai mover as águas, vai abençoar a sua casa através da sua vida. Então, problemas de ordem, de divisão, não foi criado por Deus. E Deus trouxe um antídoto, um remédio para mim e para você. Que é o quê? A palavra de Deus. Apesar desse problema ter sido criado, a palavra de Deus vai mostrar que o Senhor, Ele quer nos ajudar a resolver esse tipo de problema. Ele quer nos ajudar a vencer essas coisas. E nós vamos vencer com a palavra de Deus, né? Então nós vamos ver aqui, ainda nesse tópico, o que está acontecendo com as famílias. Isso pode estar acontecendo com a sua família ou com alguma pessoa que você conhece. E o remédio para isso é a palavra de Deus. É começar a semear a palavra de Deus, né? O amor, o respeito, o altruísmo, preocupação um com o outro, né? Tirar, deixar o erro de fora, né? Ser um servo, um filho obediente, um filho amoroso, temente ao Senhor. E, sobretudo, orar, né? Orar por cada um dentro da casa. Pedir a bênção, a graça do Senhor. Então, Deus criou modelos, esses modelos, para nos fazer vencer e ter uma vida tranquila e o nosso coração ser fortalecido. Deus deu modelo para o homem. Desde o Éden lá, quando Deus criou a família, o homem, a mulher, dando a ele sabedoria e graça, papéis para o homem fazer, para a mulher, Deus deu modelos para que, através desses modelos, o homem possa estar vivendo de maneira plena e observando a palavra do Senhor. Então, nós vemos que existe uma ordem correta de fazer as coisas do Senhor. Se nós olharmos para a natureza, nós vamos ver que a própria natureza, ela nos ensina isso, né? Nós vemos que temos vários frutos, várias plantações, cada árvore dá o seu fruto. Já pensou se uma árvore, um dia, a gente fosse ali numa laranjeira e tivesse lá um limão? Ah, eu queria laranja, agora tem limão. Esse ano deu limão, eu queria laranja. A ano que vem ela vai nascer, sei lá, uma jaca. Aí você vai ficar aborrecido, mas eu não queria jaca, eu queria laranja. Então Deus colocou várias espécies de árvore, cada um com seu fruto próprio, na estação própria e no lugar próprio. Tem até, se a gente observar, né, hoje tem muita técnica, mas tem até lugares que tem frutos que são típicos de algumas regiões. Por quê? Porque tem um tipo de solo, um clima determinado, que aqueles frutos eles se adaptam e dá muito fruto, que já não consegue nascer e produzir tanto em outros lugares. Então você vê que Deus ele criou uma ordem, modelos, para que o homem, observando isso, viesse seguir. E isso, se é na natureza, também é na nossa vida, é também na família onde nós moramos. Que o respeito aos pais, que o respeito aos filhos, o amor aos pais com os filhos e os filhos com pais, são modelos que Deus deixou para Ele derramar a sua bênção sobre a família. Então nós vemos que quando nós fugimos desses padrões, nós encontramos consequências. Consequências essas que traz para a nossa vida. Às vezes o filho desobedece aos pais, ele acaba de uma maneira precoce, por desobediência, e não observando com amizades essas que não são do agrado de Deus, ele é influenciado a praticar outras coisas, a entrar e entra, não pode nem entrar, mas entra, além de entrar, entra precocemente na bebida, no cigarro, nos fumos, na mentira, né? E aí as consequências para a vida desse jovem, desse adolescente, serão grandes na vida dele. Porque Deus ele deixou que ele quer que a gente seja completo como ser humano e a gente seja feliz e que a gente possa sonhar. Como é a primeira frase que eu falei para vocês. O que você
quer ser quando você crescer? E como estará a sua família quando você for adulto? Então isso vai depender de decisões. Quando nós fugimos dos padrões, e esses padrões, esses modelos daquilo que nós devemos fazer, como devemos viver dentro de casa, como que devemos nos relacionar, né? Qual o modelo de família que eu quero para mim, aquilo que eu almejo para a minha vida, olhando para a palavra de Deus. São esses modelos que também vai trazer bênçãos de Deus sobre nós. Vai trazer bênção. Porque se eu plantar a árvore certa, eu vou colher os frutos corretos. Se eu plantar a árvore errada, não adianta eu plantar no meu quintal uma bananeira e esperar que no final do ano eu vou colher mexerica, vou colher manga. Eu não vou colher. Eu vou colher banana. Então a gente precisa observar esses modelos da palavra de Deus. Tá? Fugindo desse, nós teremos problemas. Problemas esses, como o comentário falou, que não foi criado por Deus. Mas que esses problemas vão enfraquecer a estrutura da família. Enfraquece a estrutura da família. E olhando para a família, a igreja nasceu dentro da família. Antes de existir a igreja, já existia família. Antes da igreja, vinha família. E quando as estruturas familiares ela enfraquecem, quando essas estruturas enfraquecem, imagine se há uma briga do pai e da mãe, ou do filho e do pai, as estruturas dessa família ficam fracas. Né? Isso facilita cada vez mais o desequilíbrio, a proliferação do quê? Pecados. Que vai refletir também no nosso corpo como igreja do Senhor Jesus. E os adolescentes, que é a geração do amanhã. Vocês é a geração do amanhã. Vocês amanhã serão os profissionais de saúde que estão hoje na linha de frente, combatendo essa pandemia. Vocês amanhã serão os engenheiros que estão trabalhando na construção civil, na tecnologia, engenharia da informação. Vocês serão os profissionais da manhã que estarão trabalhando, assumindo o mercado de trabalho. Se Jesus nos voltar até lá, vocês serão os pastores de amanhã, os obreiros, os conselheiros, os professores de escola dominical, os professores de jovens, de crianças. Então a gente precisa fortalecer esses modelos e não deixar que eles venham se enfraquecer, porque isso vai refletir na igreja e na sociedade. Você, adolescente, é muito importante, porque você é um projeto de Deus para o hoje e para o amanhã. Tá? Então nós vamos ver, eu quero que você reflita o que está acontecendo com a família e onde a gente pode buscar esses modelos que estão acontecendo. Aí ele faz outra pergunta aqui, mas por que isso está acontecendo? Não tem nada a ver, não pode ser ruim assim. Ele faz aqui uma reflexão. Será que as coisas que estão acontecendo, que você está vendo, você deve observar, será que é ruim ou são boas? Em que padrão? Por que eu posso dizer que são boas e por que eu posso dizer que elas são ruins? Como que eu posso dizer que uma coisa é boa ou uma coisa é ruim? Eu tenho que me balizar em algo. Vocês concordam? Então, se olhar, eu posso dizer que elas não sejam totalmente ruins ou que elas sejam boas. Então, a gente vai ver aqui que tudo aquilo que foge da palavra de Deus, que vai contra a palavra de Deus, elas são consideradas ruins. Por quê? Porque Mateus vai dizer assim, que do coração saem coisas que tornam o homem impuro, e que por isso, ainda que pareçam boas aos nossos olhos, são repreensíveis diante do Senhor. Então, quando nós temos que olhar para uma coisa e dizer se ela é boa ou é ruim, não é pelas nossas convicções pessoais, mas é por aquilo que a palavra de Deus ela nos ensina. E se qualquer coisa que eu venha fazer, adolescentes, que venha contra a palavra de Deus, elas são repreensíveis diante do Senhor. Elas não agradam ao Senhor. Uma mentira dentro de um grupo, se eu contar uma mentira dentro de um grupo,
no meu grupo da escola, eu vou e falar que eu enganei, como tem a fala, né? Ah, enganei aquele trouxa, fiz uma pegadinha com ele, enganei, eu me dei bem, ele se deu mal, me dei bem mais uma vez, consegui. O grupo fala assim, pô, legal, vai dar risada. O grupo ali vai ovacionar você, né? Fala, pô, esse cara aí é terrível, né? É esperto, né? Mas se nós olharmos para a palavra de Deus, essa mentira aqui para muitos, dentro desse contexto, vai ser legal, vai dar risada, vai trazer ali uma aceitação no grupo, mas para Deus será repreensível. Por quê? Porque vai contra a palavra do Senhor. Então, a Bíblia fala que diz que enganoso, em Jeremias capítulo 17, versículo 19, que enganoso é o coração do homem e que os seus desejos podem nos levar ao erro, fazendo com que a nossa mente se escravize do conhecimento de Deus e que nos tornemos tolos, isto é, pessoas cada vez mais distantes do propósito divino. Então, quando nós damos vazão aos nossos sentimentos, às nossas vontades, para agradar grupo, para se mostrar, para ser aceito, para mostrar à sociedade que nós somos despertos, somos descolados, né? Nós podemos estar treinando um caminho que está nos levando à distância do nosso Deus e nos tornar tolos, porque esses modelos, esses padrões, não são os padrões da palavra de Deus. Deus, ele não mudou. Se os padrões de Deus, eu quero te dizer uma coisa, se o padrão de Deus não mudou, o Deus também que nós servimos não mudou. E se ele não mudou, ele também continua sendo um Deus fiel. Um Deus que cuida e que pode cuidar de você e de mim. Vamos um exemplo, só para a gente aproveitar esse gancho aqui. A vida de Daniel. Daniel foi um adolescente. Segundo os historiadores, dizem que Daniel ele tinha entre 14 a 17 anos. Não tem como falar, que a Bíblia não fala assim categoricamente, mas pelos estudos, alguns aproximam de 14 a 17 anos, mais ou menos Daniel tinha. Então Daniel era um adolescente. Ele foi levado como escravo, foi para uma terra distante, uma terra pagã, mas Daniel ele foi um adolescente, que ele guardou os padrões de Deus. Você já leu a história de Daniel? Os amigos de Daniel, que eles estavam ali presos e eles não queriam se contaminar com aquele maná. E aí Deus deu graça para Daniel, Deus abençoou, e Deus o exaltou. E Deus deu sabedoria a Daniel, mais do que todos os sábios da Babilônia naquela época. E ele se tornou um grande governador da Babilônia. Por que governador? Porque debaixo de Nabucodonosor, ele era chefe de todos os sábios e das províncias, das 120 províncias que havia no Império Babilônico. Então Daniel se tornou um grande homem, mesmo num mundo onde as pessoas não criam em Deus. Mesmo no momento em que muitas sociedades praticavam a idolatria, seguiam outros deuses. Mas Daniel ele falou assim, não, esse padrão eu não quero. Ele preferiu guardar a palavra do Senhor. Então, quando ele guardou, Deus também, que é fiel, que não mudou, falou assim, Daniel, esse negócio, se tu está fazendo isso, eu também vou ser contigo. Porque eu não mudei. Mesmo Deus lá que criou Adão e Eva, que trouxe Adão e Eva, é o mesmo. Ele falou assim, opa, se você está seguindo a minha palavra, eu estou contigo. E eu vou te ajudar. E ele se mostrou poderoso na vida de Daniel naquele momento, né? Então, tudo que Deus fez é bom e nada deve ser rejeitado. É o que Paulo disse em Timóteo, no capítulo de número 4, versículo 14. Tudo que Deus fez é bom. E tudo que Deus vai fazer na sua vida, que quer fazer, ele já fez, ele quer fazer na sua vida, na sua família, também é bom. E por isso nós devemos buscar essas coisas boas do Senhor. Mesmo que você esteja passando, que a sua família tenha problemas, que você é criado só com mãe, só com pai. Por quê? Porque Deus te levantou dentro da tua casa, como ele levantou Daniel, para fazer uma grande obra na sua vida. E aí eu quero que você reflita. O que você quer quando você crescer? Um grande homem de Deus?
uma grande mulher de Deus, um instrumento na mão do Senhor, Ele vai fazer isso na sua vida, se você guardar os padrões dele. Então, nós devemos, por qualquer atitude contrária, ou como ele fala assim, aos planos de Deus, por isso, qualquer atitude contrária aos planos de Deus, rejeita a sua vontade. Então, como que nós aceitamos a vontade de Deus? Quando nós agimos com as nossas atitudes de acordo com a palavra de Deus. Eu estou falando assim para Deus assim, olha aí, Senhor, eu estou nesse negócio, eu quero isso para mim também. Eu quero também que isso para mim. E como que eu faço isso para Deus? Como é que eu vou falar para Ele assim? Quando eu começo a agir de acordo com a palavra dEle. Eu estou dizendo para Deus, Senhor, eu quero isso para mim também. E aí Deus vai abençoar a família. Porque dentro da família, Ele vai começar a fazer maravilhas. E aqueles problemas que você talvez está refletindo aí comigo, talvez você deve estar falando assim, minha casa tem problema. Talvez. Eu peço a Deus que não, que na sua casa seja um lugar de bênção. Mas se tiver problema, ou que tiver acontecendo algum problema, você vai ser o Daniel dentro da sua casa. Você vai ser uma bênção. E o amanhã de Deus vai se manifestar na sua vida. Então aqui nós vemos, e ele pergunta aqui, eu não sei qual foi a sua resposta. Você, não sei, a gente está aqui numa live, né, numa filmagem, mas eu perguntei aqui assim, por que isso está acontecendo? Não tem nada a ver ou não pode ser ruim assim. Então nós vemos que esse negócio de não ter nada a ver dá problema. Não dá problema? Ou você não conhece nenhum colega seu que não tem nada a ver, foi beber um pouquinho, foi provar um cigarro, né? Não tem nada a ver e teve problemas depois, né? Uma namoradinha, uma coisinha outra, vamos sair, tem nada a ver, vamos curtir. E aí chegou lá, foi levado pela multidão, arrastado, se enrolou, e depois quando você olhou para o lado, cadê aqueles amigos que te diziam que não tinha nada a ver? Né? Então você conhece alguém assim, não conhece? Um amigo seu? Na escola fica falando a você, e aí, cara, vamos lá, meu. Tem nada a ver, vamos curtir. Então a gente viu que tem a ver sim. Não tem? Porque todas as atitudes nossas que for contra a palavra de Deus é reprovada pelo Senhor. Na verdade, nós temos que guardar os modelos do Senhor. E agora, olhando para esses problemas e para o que está acontecendo da família, o autor faz uma pergunta. Mas temos saída? Tem saída? Você pensou em alguma saída, alguma solução? O que você pensou aí na sua casa? Tem saída ou não? Então, nós vamos ver que tem saída. Sabe por que tem saída? Porque assim como os modelos que Deus criou para a família. Criou um modelo para a família. Pai, a mãe, os filhos, o lar, um modelo de relacionamento, né? Deus que criou esse modelo, não foi a gente. Não mudou e não vai mudar até Jesus voltar. Só que à medida que esse modelo também não muda, tem uma coisa boa. Deus também não muda. E se ele não muda, ele continua sendo um Deus abençoador. O mesmo Deus que abençoa, que faz milagre, que opera maravilha, que sustenta o homem com as suas mãos poderosas, é o mesmo Deus que preserva os seus modelos e a sua palavra. Né? Então Deus ele não muda. Os seus planos e a sua vontade. E a vontade de Deus para você e para mim é que a gente seja uma bênção. É que a nossa casa seja uma bênção. Então aí o comandante fala aqui assim, ó, o que importa é buscar nele a direção divina para abençoarmos a nossa família. Eu não sei como está a sua família. Eu não sei qual modelo de família você está vivendo. Eu não sei quais os problemas da sua família, mas ele fala assim, ó, a saída, porque Deus ele não muda. Então eu estou dizendo para você, há uma saída para você. Porque se nós buscarmos a direção dele, a direção divina, para abençoarmos a nossa família, fazendo o quê? Como, pastor? Fazendo a sua vontade, a vontade de Deus. E servindo, sendo luz em meio às trevas para essa geração perdida.
Então, seu jovem, adolescente, se colocar na presença de Deus, mesmo que ele tenha olhando dentro da sua casa, o seu pai não é crente, ou esteja vivendo algum problema, ele se colocar na presença de Deus, há uma saída, porque ele vai se colocar na presença de Deus como uma bênção. E Deus vai abençoar a sua família. E ele vai preservar na vida desse adolescente, derramando das suas bênçãos, guardando a palavra dele, ele vai fazer proezas e maravilhas. Então, a saída, quando a gente se coloca na mão de Deus, como um canal de bênção. E como que eu coloco um canal de bênção? Como que eu faço isso, pastor? Eu quero ser uma bênção. Como que eu faço? É observando os preceitos deles, guardando a palavra dele. Você pensou que Daniel, ele fez o quê? Para ele ser uma bênção. Fez um curso especial na NASA. Você lembra isso aí? Quando Daniel foi na NASA fazer um curso especial? Não foi isso não. Estou brincando. Ele não fez esse curso. Ele apenas fez o quê? Ele observou a palavra de Deus. Ele falou assim, eu não quero me contaminar. Como maná do rei, e quero guardar a palavra de Deus. Os padrões que Deus ele havia aprendido com seus pais antes de ser levado cativo. E ele fazendo isso, ele se colocou num canal de bênção e foi uma bênção. Você viu que a palavra de Deus tem resposta? Quando a gente busca se colocar na palavra de Deus, observando a palavra de Deus, nós estamos nos colocando como uma bênção. Porque o Deus que não muda, ele vai atuar na nossa família, na nossa casa, na nossa vida, e vai também trazer aquilo que você não parou a pensar ainda, na primeira pergunta aqui, ó, o que você vai ser quando crescer? Aí o Senhor vai fazer, sabe o que no seu coração? Vai te dar sonhos. Você vai voltar a sonhar, sonhos do Senhor. Tá? Então, lembre-se disso, né? O autor fala aqui, lembre-se de que a nossa família, uma vez unida e saudável, colabora para que a nossa igreja seja também uma instituição una e sadia, e de modo suficiente para cumprir a vontade de Deus. Então, a sua família, quando você se coloca perto de Deus, e você começa a buscar esses padrões, mesmo tendo problema dentro de casa, às vezes o pai não é cristão, a mãe, mas você vai se colocar num lugar de bênção e vai refletir dentro da sua casa. Vai refletir dentro da sua casa e essas bênçãos vão refletir também na igreja. A igreja também vai refletir. Você vai ser uma bênção na igreja. A sua família vai ser uma bênção na igreja. Vai começar a trabalhar. E Deus vai fazer coisas grandes, né? Então, assim, para cada decisão que a gente toma, ele fala aqui assim, ó, para cada decisão tomada por nós, há uma resposta de Deus. Você já parou para pensar nisso? Para cada decisão que a gente toma, há uma resposta de Deus, né? Assim como também há uma reprovação, mas também há uma resposta de Deus, né? Para cada decisão tomada conforme a sua vontade, há bênçãos e aprovação. É o que diz aqui no último tópico dessa lição. Mas para decisões contrárias à vontade divina, há repreensão e consequências. Então, adianta eu chegar amanhã e ficar reclamando? Falar assim, mas é porque aconteceu isso com a minha vida, não sei o quê. Olha o objetivo da lição. Reafirmar as consequências do pecado. Né? E o que é pecado? É quando a gente começa a sair da direção de Deus. Começa a fazer o que está no nosso coração. Lembra que nós falamos? Que nem tudo que está no nosso coração é a vontade de Deus. Que enganoso é o coração do homem, que a maldade sai do coração do homem. Às vezes a nossa vontade de agradar amigos, de viver aquele momento, para que se mostrar ser o cara, né? Isso é a nossa vontade, a nossa carne. Às vezes não é a vontade de Deus. Então, para cada decisão tomada, também errada, há consequências. Vai trazer consequências para a nossa vida. E Deus não quer que a gente sofra consequências, né? Deus quer que a gente prove das suas ricas bênçãos enquanto nós estivermos aqui. Nós e a nossa família. E a nossa casa. E você, adolescente, pode ser uma bênção na sua casa. Orar pelo seu pai, pela sua mãe, pelos seus familiares que não são cristãos. E se eles forem cristãos, orarem por eles mais ainda. Porque Deus vai fazer na sua vida coisas grandes e os seus pais vão ficar maravilhados de ver na sua vida se cumprindo a vontade de Deus.
Então há consequências, né? E a palavra de Deus ela é muito categórica, ela é muito direta, ela não faz curva assim. Deus fala logo: o salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte, né? Então, Deus, ele deu ao homem, a todos nós, essa oportunidade. Ele deu os padrões para nós seguirmos, para nós guardarmos, para nós observarmos. Todos os padrões que o mundo está oferecendo lá fora foram criados pelos homens. Não foi criado por Deus. Um dia um homem lá achou por bem, vamos mudar isso daqui, é o padrão deles. Nós não seguimos os nossos padrões. Nós seguimos os padrões da palavra de Deus, que foi inspirada pelo Espírito Santo. Então, o que é melhor? Seguir os padrões do mundo, que o homem vem fazendo esses padrões, ou seguir os padrões de Deus? É melhor os padrões de Deus. Porque tudo que fazemos correto, há bênçãos do Senhor. Então, não há outra opção para a gente, né? Deus, aqui como o Mendes vai falar, Deus tem revelado o seu amor e poder desde a criação do mundo, e por isso não há desculpas, né? Mas porque eu estou assim, porque eu estou cansado, porque o meu pai não vai para a igreja, minha mãe não vai para a igreja, porque eu não sei, eu sou um coitadinho. Será que você é um coitadinho? Nós não somos coitadinhos. Você não é, você é valente, você é corajoso, você é inteligente. E se você tomar decisões dentro da palavra de Deus, haverá bênção para a sua vida. Porque você é forte. A palavra de Deus na sua vida vai te deixar forte, vai te fortalecer e vai te fazer vencedor. Então, não adianta a gente depois falar, porque por causa disso, foi fulano, foi Beltrano. Não, a decisão é minha. Eu tomo as minhas decisões. Nós tomamos as nossas decisões. E você, adolescente, também tem que tomar suas decisões. Mas dentro da palavra de Deus, aquilo que você tem aprendido na sua igreja, com o seu pastor, né? Que você tem aprendido ali com o seu líder de adolescente, né? Seja uma bênção. E seja uma bênção na sua família. E busque isso. Guardar os padrões de Deus na família. Não aceite outro modelo que não venha na palavra de Deus. Porque o modelo que nós temos também não foi eu que criei. Não foi o pastor que criou. Não foi o pastor. Não foi os apóstolos que criaram. Foi Deus que criou. Desde a fundação. Desde o princípio. Deus criou a família e o seu modelo para abençoar o homem e seguir a ordem natural. E aqui, para a gente concluir, então, eu quero concluir essa lição, que Deus, o Criador, que Deus é Criador de todas as coisas. E Ele desejou em seu coração um modelo familiar perpétuo, perene, perpétuo, que é o homem e a mulher, para gerar filhos, para completar. O homem completa a mulher completa o homem, né? Então, Deus criou perfeito esse modelo perene e perpétuo, né? Você vai um dia vai estar na puberdade, né? Está amadurecendo, tendo a transformação do seu corpo. Então, à medida que você vai entrando nessa transformação, vai crescendo, você vai começar vai chegar um dia que você vai ter necessidade de ter uma pessoa do seu lado, de ter como a gente fala por aí, uma varoa, né? Ou um varão. Se for uma moça vai querer um varão, e aí o jovem cresce, casa e sai da casa dos seus pais e forma uma nova família, uma nova carne. É esse modelo que Deus tem para nós. E dentro desse modelo, tem o modelo do relacionamento, que é o quê? Relacionamento mútuo. A gente ser altruísta, se preocupar um com o outro. Família, não é família só de estar cada um para si, Deus por todo. Os filhos têm que se preocupar com os pais se preocupar com os filhos, os irmãos se preocupar com os irmãos, porque nós somos uma família. Família é isso. E família também dentro da igreja é a gente se preocupar com a igreja de Cristo. Um se preocupando com o outro. Então a conclusão de tudo isso
é que a gente, que ainda que digo que esse modelo seja ultrapassado, ainda que digam ser esse modelo ultrapassado, desvalorizando, não hesite, não pense duas vezes em se manter firme no propósito de atender à vontade de Deus. Seja firme no seu propósito. Ele conta com homens e mulheres como eu e você, que, optando por fazer a diferença nessa geração, juntamente com as nossas famílias, vivam a mensagem da salvação, paz e bem, cumprindo o papel evangélico de mostrar ao mundo que a família conforme o modelo divino, é uma bênção para a humanidade. A sua família, ela vai ser uma bênção para você e para toda a humanidade, para a sociedade, para a igreja, né? Porque você sendo um homem de bem, uma mulher de bem, você vai ser bênção lá no seu trabalho, quando você tiver um trabalho, quando você for um profissional, que estiver lá na linha de frente, as pessoas vão olhar assim, nossa, esse rapaz, esse moço, essa moça que está trabalhando aqui, nossa, como que ele é responsável, como que ele procede de maneira ética e correta, como que ele é diferente. E as pessoas, você vai ser bênção no lugar onde você estiver. Então vamos seguir o modelo do Senhor. Amém, adolescentes? Então que Deus abençoe vocês nesse dia. Eu quero agradecer aí a vida do nosso pastor, o pastor Maurício nos convidou para estar aqui, agradecer a vida também do nosso pastor Daniel, que é o nosso pastor setorial. O pastor Maurício também está aí a segunda pessoa, do pastor Daniel, que nos deu aí essa oportunidade de poder ministrar essa aula. Eu não sou um professor de adolescentes, mas eu gosto dos adolescentes, dos jovens, das crianças, porque eu vejo nessa geração, nesse segmento, o cumprimento da palavra de Deus, gerações futuras, de levantando novas gerações para dar continuidade à obra dele, até que Jesus venha buscar a igreja. Amém, adolescentes? Então você vai guardar essa palavra no seu coração, vai refletir se há algo de errado na família e como eu devo fazer para ser uma bênção. Que Deus abençoe você, a sua família, o seu pai, a sua mãe, os seus irmãos e a sua casa. E mesmo que tenha só você de cristão na igreja, na sua família, você vai fazer a diferença no nome de Jesus. Que Deus te abençoe.